Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito de nós mesmos. Na aula passada vocês viram, um resumo do que nós vamos ver durante essa unidade, do que nós vamos estudar durante essa nova unidade, que tem o tema principal, olhar para dentro. Olhar para dentro de nós. Então, ao longo do segundo bimestre, nós vimos os diversos olhares. E nessa unidade, nós vamos dar ênfase a um olhar para dentro de nós, aos nossos sentimentos, aquilo que está dentro. E na aula de hoje, nós vamos estudar a página 3 do livro de vocês e tem o tema Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é uma frase bem conhecida, é uma frase do filósofo Sócrates, que inclusive nós vamos estudar a respeito do pensamento dele na próxima aula. Mas hoje nós vamos a gente vai abrir, na verdade, uma discussão a respeito dessa frase. Conhece-te a ti mesmo, para que na próxima aula a gente dê continuidade a essa discussão com o filósofo Sócrates. Então, logo no início, conhece-te a ti mesmo, essa frase ela já nos faz refletir a respeito de como nós podemos conhecer a nós mesmos. Isso é tão difícil para algumas pessoas, a gente não consegue muitas vezes nos entender, encontrar aquilo que está dentro de nós. Então, como podemos conhecer a nós mesmos? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês já no início da aula é se vocês mudaram. Será que desde o início do ano, quando a gente se encontrava na sala de aula, vocês mudaram, vocês continuam as mesmas pessoas? Todo esse cenário de pandemia, enfim, de mudanças que ocorreram nas nossas relações, não só as nossas relações sociais, mas também na escola, por exemplo, enfim, toda a nossa vida ela foi modificada em decorrência de tudo isso que está acontecendo. Então, como a gente pode conhecer a nós mesmos, como a gente pode saber quem nós somos? Será que nós mudamos? Será que somos os mesmos desde o início do ano, por exemplo, que a gente já não se encontra mais, presencialmente, pelo menos. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão, porque essas perguntas elas nos ajudam a refletir quem realmente somos, já que o intuito da aula de hoje é justamente esse, é dar início a essa discussão e conhece-te a ti mesmo. Como podemos nos conhecer? Conhecer a nós mesmos. E eu coloquei aqui um trechozinho do livro, para quem ainda não tem, assim já pode acompanhar aqui conosco a leitura, tá certo? Também a explicação. E para quem tem, acompanha aí no livro, na página 3. O olhar, ele é uma forma de perceber e investigar a realidade. Essa investigação, ela envolve os sentidos e o pensamento. Por exemplo, ouvir sons, experimentar gostos, odores e texturas, enxergar formas e cores, refletir sobre ideias e dúvidas de cada pessoa. Então, o olhar, ele serve para inúmeras coisas. São inúmeras as possibilidades que podem despertar o nosso olhar, como vocês já viram nas outras aulas. Os diferentes olhares. O olhar ele não se refere apenas ao nosso sentido da visão, aquilo que nós enxergamos, ele vai muito além. Nós vimos que o olhar ele pode ser aplicado a diversas outras palavras, a diversos contextos diferentes. Então, o olhar, ele é uma forma que nós podemos perceber e investigar a realidade, assim como os filósofos faziam. Eles utilizavam desse olhar, de um olhar curioso, para investigar ao redor deles a natureza,
para despertar as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, podemos olhar para além das coisas que nos rodeiam. Sons, gostos, odores, texturas, ideias e dúvidas dos outros. Enxergar mais adiante, descobrindo novas coisas. Então, tudo isso a gente pode fazer utilizando o nosso olhar, o nosso olhar curioso. Então, mas ao olhar também é possível investigar o nosso interior e não apenas olhar para fora. Vocês viram também que na unidade passada nós vimos que nós podemos olhar para dentro e para fora. Então, o nosso olhar ele também pode ser um olhar para o nosso interior, o que está dentro de nós. Então, o que há, na verdade, dentro de nós, né? Descobrindo um universo especial e particular, porque cada um de nós carrega conosco um universo inteiramente nosso, um universo particular, um universo que é criado a partir da nossa imaginação, do nosso pensamento, das nossas relações sociais, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós conhecemos, tudo isso influencia no nosso olhar interior. Mas esse olhar interior também tem a intenção de enxergar mais além o nosso universo, aquilo que está dentro de nós. Na aula passada, vocês também viram a respeito dos objetivos dessa unidade. E um deles é identificar, nomear e refletir sobre os nossos sentimentos, diferenciando-os de ações e pensamentos. Então, esse olhar interior é também para ver os nossos sentimentos. Então, você imagina o que podemos encontrar se investigarmos a nós mesmos? Observe algumas perguntas que podem dar início a essa investigação. Esse garotinho, ele tá fazendo aí, né, essas perguntas, fazendo esse exercício de olhar para dentro dele mesmo e com isso surgiu esses questionamentos. Então, para que a gente dê início a essa investigação, a essa reflexão a respeito de nós mesmos, a gente tem aqui essas perguntinhas para nos ajudar a dar início a essa reflexão. Então, por exemplo, como é o meu jeito de ser e pensar? Essa é uma das perguntas que ele está se fazendo, né? Como é o meu jeito de ser e pensar? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é o pensamento de vocês? Como é o jeito de ser de vocês? Será que esse jeito de ser ele tem influência de alguma coisa externa? Diariamente a gente convive com pessoas diferentes de nós. A gente tem, hoje em dia, né, com a internet, a gente pode ver inúmeras histórias, vídeos, enfim, ter contato com pessoas que a gente nunca nem viu pessoalmente. Então, será que esse nosso jeito de ser é um jeito totalmente particular nosso, natural nosso, ou ele tem alguma certa influência de outras coisas externas? Então, o que sinto? Quais os nossos sentimentos? O que sinto, por exemplo, quando estou assistindo a aula de filosofia? Espero que seja algo bom, né? Então, quais são os meus sentimentos? Quais as minhas qualidades e o que incomoda em mim, né? Sobre mim. Então, vocês já devem ter alguma vez, né? Pensado sobre isso, né? Algum ponto em que incomoda em vocês. Não só físico, em relação ao corpo, mas também em relação às atitudes. Será que alguma vez vocês tiveram algum tipo de atitude que, de certa forma, vocês não queriam ter feito? Então, o que incomoda em vocês? Vocês já pensaram sobre isso? E também o que vocês gostam em vocês, o que desperta a felicidade em vocês, orgulho de vocês. Então, perceba o que muda e o que permanece em mim. No início da aula, eu perguntei para vocês, né, se vocês perceberam se vocês mudaram, na verdade, ao longo
desse ano, né? Desde o início do ano, quando a gente ainda estava em sala de aula, assistindo às aulas presenciais. Então, será que vocês mudaram no decorrer do ano? E se vocês mudaram, como vocês perceberam essa mudança? Como a gente consegue perceber em nós uma mudança? O que é que desperta essa mudança? Então, essa é algumas questões que esse garotinho fez, né? A ele mesmo, e que vocês também podem fazer para que a gente dê início a essa reflexão, tá certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar de fato qual foi o pensamento do filósofo Sócrates a respeito do que ele achava dessa frase, né? O que ele quis dizer, na verdade, com essa frase, conhece-te a ti mesmo. Mas, por enquanto, na aula de hoje, nós vamos ficar apenas com as nossas reflexões a respeito dessas perguntas aí que vocês estão vendo na tela, tá certo? E na próxima aula, a gente faz aí a discussão sobre o que vocês acharam da unidade, sobre essas perguntas e também em relação ao pensamento do filósofo Sócrates. Hoje foi uma aula para que a gente dê início a essas discussões a respeito desse olhar para dentro de nós. E para que essa discussão ela ocorra, é preciso que a gente se faça algumas perguntas. Então, por isso que eu quis colocar aí para vocês. Como tarefa para casa, atividade, vocês vão fazer a da página 5. Só aquela partezinha aqui, por baixo, mais embaixo aqui da página, né? Que tem assim, atividades, tá certo? Não respondam aquelas duas perguntas do início. Só apenas atividades. Essa tarefa para casa vai ser aqui um exercício de autoconhecimento. Ela tem apenas uma questão e diz assim: quando uma pessoa ela investiga seu universo interior, ele adquire conhecimento do próprio modo de ser. Isto é, ganha autoconsciência, ou seja, uma consciência dele mesmo, dos seus atos sobre ele, ou a consciência de si. Para se conhecer melhor, leia o texto a seguir e responda as questões nele propostas. Então, como a gente está fazendo esse exercício, essa reflexão de conhecer a nós mesmos, essa atividade vai ajudar vocês justamente nesse exercício. Aí aqui tem algumas perguntas sobre vocês, que vocês devem responder, qual o nome de vocês, você seria diferente se tivesse outro nome? Como e por quê? Lembrando que todas as perguntas devem ser justificadas. Respondam argumentando, gente. Não respondam só sim ou não. Respondam por quê. Por exemplo, se vocês acham que se vocês tivessem um outro nome, vocês se tornariam diferentes por esse motivo, então vocês coloquem sim, por quê e justifiquem o porquê, tá certo? Então, vão ter aqui outras perguntas que vocês vão responder para que a gente faça esse exercício de conhecer a nós mesmos. E na próxima aula, vocês vão responder aquilo que vocês colocaram aqui, tá certo? Lembrando que, se alguém ainda não tem o livro, vocês me falem que eu coloco uma imagem, a foto aqui da atividade no grupo e vocês me enviam só a resposta, tá certo? Quando vocês tiverem um livro, aí vocês respondem, vocês passam aí a resposta para o livro, tá bom? Então, pessoal, por hoje a aula terminou aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa unidade ela vai ter muito essas reflexões. Então, eu quero que a gente não só fique nas aulas assim, por vídeo, mas eu quero também fazer as aulas online para que vocês
falem a opinião de vocês a respeito do que nós vamos estudar, do que nós estamos, né, estudando. Então, eu quero que vocês compartilhem a opinião de vocês com os colegas. E assim a gente gere discussões a respeito do conteúdo, tá certo? Então, essa unidade ela vai ter muito isso. Eu quero que a gente faça bastante isso. Então, eu vou estar lá no chat para qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre a atividade, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, utilizem lá o chat para colocar lá e eu vou estar lá para responder. Então, por hoje a aula vai terminar aqui. Espero que estejam todos bem e até a próxima aula. Até mais.